Vamos lá. É uma entrevista, Vai dar certo, né? é uma conversa, vocês ficam à vontade pra comer. Eu falei aqui, isso vacilo isso, cara. Isso é preconceito. Então agora Preconceito com gordinho. então, pessoal, como é que foi receber esse convite de estar aqui? Como é que o coração ficou mesmo? E aí? Vou participar do Fiquei igual eu tô agora. Nervosa? Fiquei nervosa, fiquei feliz, porque podcast é uma conversa, né? E a gente gosta de conversar, né? Eu fiquei nervosa. Sim. Porque tá sendo gravada, né? Então, se não fosse gravada, esquece ali. A gente acredita muito, né, no online, a gente acredita muito no que a nossa liderança tem a passar. E vocês fazem parte também, né, da equipe que lidera essa geração, né, e por isso a gente quer ouvir vocês, quer ouvir como é que foi a experiência de vocês. Como que era a Liz e o Arthur antes de tudo? Né, o que vocês queriam fazer? Por exemplo, eu queria ser médico, queria ser jogador, eu queria ver onde ia dar. Não importa, tipo assim, o que vocês queriam pro futuro, o que vocês pensavam, né, individualmente, né? E aí? Eu não tinha muita expectativa, assim, pro futuro. Nunca pensava, assim, o que vai acontecer. Eu só tinha vontade, né, de fazer faculdade de odonto, mas pensava assim, se não dá pra fazer também, tá tudo de boa e tal. Mas antes eu era muito louca. Eu tinha um problema muito grande na minha alma, assim, então tinha um descontrole muito grande, então eu ia de mal a pior, assim, né? Sempre quando eu tava triste eu procurava fazer alguma coisa pra tirar aquilo ali, e aquelas coisas que eu fazia não me fazia bem, que eu me enfiei em bebidas, em drogas, em amizades assim, não tão legais e tal. Então eu não tinha assim expectativa pro futuro. Eu pensava assim, se eu vender miçanga na praia, virar hippie, tá tudo bem, é o que eu gosto. É o que eu gosto, tá tudo bem. Mas eu não tinha assim muita expectativa sobre nada. Era isso, eu era muito vazia, eu era vazia. Sim. E você, Arthur? Rapaz, nessa mesma linha aí, cara, hoje em dia as pessoas me perguntam, eu acho que eu era uma pessoa dessa forma aí que eles falou, não tinha perspectiva nenhuma mesmo de vida, de futuro, vivia a vida da forma, vai lá, qualquer maneira, né? Igual a gente fala aí na teologia do Zeca Pagodinho mesmo, né? Deixa a vida levar. De verdade mesmo, não tinha perspectiva nenhuma. Eu estava até durante a célula hoje cedo, eu estava até refletindo sobre isso, porque a gente estava conversando uns assuntos paralelos, né? Sobre política, essas coisas assim, e eu me pegar conversando sobre esses assuntos assim, eu fiquei surpreso, porque eu não tinha mesmo interesse nenhum com essas coisas, entendeu? Não tinha perspectiva de vida mesmo. Minha vida era baseada em bagunça, farra, entendeu? Bebida, droga, prostituição, era isso mesmo. Não sonhava, eu quero ter tal profissão, quero ser tal coisa. Isso nunca passou. Falar com você que isso nunca, nunca sonhei. Falar com você que eu nunca pensei, porque de uma certa forma você acaba querendo pensar, sabe? Tendo que pensar, porque a escola, né? O pessoal começa a perguntar o que você vai ser quando você crescer, os pais em casa, cobrando e tal. Então pensar, você é obrigado a pensar. Agora sonhar, eu nunca sonhei, tá ligado? Vendo você falar, eu lembro de mim. Eu ia pra escola só pra estudar, jogar bola, fazer graça pros outros rir, e era isso. Tipo assim, só que quando foi chegando ali o ensino médio, primeiro ano, as pessoas já... sei lá o que, fazer vestibular, o que é isso? O que é esse negócio aí que vocês estão falando? E aí, tipo assim, o que aconteceu comigo foi bem que no meio eu fui pego de surpresa, né? Tipo assim, tá acabando, o que eu vou fazer da vida agora? Né? Eu servi o exército e depois, tá? Tanto que eu terminei meus estudos, só para ter uma noção disso, em 2011, eu terminei meus estudos. Eu fui pegar uma caneta depois, já lá em
2013, fazer um curso técnico, que eu fui voltar a estudar mesmo, já foi em 2018, quando eu iniciei a faculdade. Você tem noção, 2011 e 2018, eu tinha tanta expectativa de vídeo futuro, que só depois de 7 anos que eu fui pensar, né, alguma vez. Mesmo assim, isso já tinha tido um encontro com Jesus e tal, não vou nem... Sim. Vocês sempre foram da igreja, ou não, ou tipo, vocês já tinham um contato, né? Como que foi essa questão aí? Né? Sempre tive esse contato com a igreja, mas contato com uma experiência com Jesus mesmo, que eu acho que é isso que você quer saber, foi em 2015. O processo dessa conversão iniciou num convite de Peniel, né? Eu recebi um convite de uma amiga minha, e antes de eu ir no encontro, eu lembro que ela chegou a me levar em umas 2 células, entendeu? Eu não sabia também. Na verdade, eu já tinha ido nas células uma vez com a minha mãe, só que as células que eu tinha ido com a minha mãe era pessoal mais velho e tal, era misturado, homem e mulher e tal, entendeu? E, tipo assim, eu não entendia muita linguagem, porque eu era mais novo, tinha na época 10 anos, 9 anos. Aí fui no encontro, fiz o encontro, só que ao contrário do que acontece com muitas pessoas, que ali mesmo no próprio encontro tem uma experiência bem profunda com Jesus, no meu caso não foi assim. Tá ligado? Eu não tive uma experiência marcante que mudou minha vida no encontro. Aprendi muita coisa, conheci muita coisa, vi muita coisa, fui marcado de uma certa forma, só que eu não tive ali aquela experiência que mudou a minha vida. Não foi ali que eu entendi o convite, sabe, de Jesus. Tanto que depois disso, depois do encontro, eu continuei até indo na igreja e tal, mas aí chegou um tempo que eu acabei retrocedendo, muito por conta de amizades e relacionamentos. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosta de estar junto, sabe? Gosto da galera, gosto dos relacionamentos. Minha casa sempre foi o lugar de encontro dos meus amigos, sabe? Às vezes eu estava dormindo, já tinha gente lá em casa, entendeu? Sem eu nem saber, as portas sempre ficavam abertas mesmo, de forma verdade mesmo, as portas ficavam abertas, a pessoa entrava lá em casa às vezes. Então sempre fui assim, sempre fui rodeado de pessoas e tal. Então, tipo assim, na minha conversão, e meus amigos tudo louco, sabe? Meus amigos tudo muito louco, né? E, tipo assim, pra mim foi difícil eu abrir mão disso, sabe? Eu não via, tipo assim, pensar, o que vai ser da minha vida a partir de agora, né? Sem eles. E eu tentei colocar na minha cabeça que teria como, né? Eu caminhar com Jesus, né? Colocar em prática aquilo que eu tinha escutado lá no Peniel, sem ter que me afastar, né? Sem ter que me distanciar dessas amizades. Só que chegou um tempo que, não tendo tomado essa decisão de me afastar, isso me afetou de alguma forma, e quando eu fui ver, eu já estava usando droga de novo, né? Já estava perdido novamente, né? Aí eu lembro que na época eu fui num show do Henrique Juliano, né? E fui naquela intenção assim, pô, não vou fazer nada, vou ficar tranquilo, tentando enganar eu mesmo, né? E foi um desastre. Né? Meu Deus! Foi um desastre, cara. Foi um momento que me impactou demais lá, negativamente, né? Tudo que aconteceu lá. E logo em seguida, não dá para contar detalhadamente tudo que aconteceu, né? Mas foi mais ou menos isso. E logo depois disso, que eu tive esse baque lá nesse show, foi lá ali mesmo que eu me afundei novamente, né? Bebida, droga e tal, arrumei briga lá nesse dia, foi uma parada bem feia mesmo. E eu lembro que alguns dias depois disso eu estava em casa sozinho, rapaz, e hoje eu entendo mais, né, o que aconteceu naquele dia, que Deus, naquele dia ali, ele tinha marcado um encontro, né, comigo. Hoje eu consigo entender mais, naquela hora eu não entendia muito bem, mas hoje faz mais sentido. Eu lembro que eu estava em casa, eu morava no 3º andar, assim, em cima da minha casa era só o terraço. E nesse terraço ali é onde a gente normalmente ia, né, para poder usar droga e tal, meus amigos, para poder sair de dentro do ambiente da casa, né, respeito à minha mãe e tal, que a gente não tinha muito não, mas a gente às vezes, né, tentava levar em consideração isso. Aí eu lembro que nesse dia, cara, meu celular sempre foi muito movimentado, né? Sempre tive muitas pessoas ao meu redor. Nesse dia parecia que todo mundo tinha sumido do planeta, né?
celular paradaço, não tinha ninguém lá em casa. E comecei a sentir aquele vazio, né? Aquela solidão. E refleti na vida. E tava fumando no terraço, fumando maconha. E chegou, depois de um tempo que estava nessa bad ali, né? Refletindo sobre, caraca, que doideira. Sentindo o que aconteceu, todo mundo sumiu e tal. E eu lembro que chegou uma mensagem no celular num grupo. Chegou uma mensagem num grupo no meu celular que foi através dessa mensagem que ali que eu me converti. O texto que a pessoa mandou tá, é 2 Pedro 2,20, né? Talvez não vou lembrar o versículo completo, mas fala assim, é melhor, né, jamais ter conhecido os santos mandamentos do Senhor do que conhecer e vir se desviar dos santos mandamentos. É como se o cão tivesse comendo o próprio vômito e a porca lavada viesse voltar rolando na lama. Nossa. Rapaz, esse versículo veio como uma flecha mesmo no meu coração, sabe? E foi ali que eu entendi, tá ligado? O convite, que eu aceitei, né, o convite de Jesus, que eu olhei para mim mesmo e falei, cara, eu quero viver isso, quero essa vida para mim. E a minha conversão foi ali naquele momento. Então, tipo assim, a minha conversão ela não foi... Deus, ele se manifesta de muitas formas, né? Esse convite ele é feito de muitas formas, né? Para uns ele se manifesta de forma sobrenatural, como foi para Paulo, né? Ou para outros ele realiza milagres, né? Eu costumo falar que na minha conversão foi mais como Pedro mesmo. Jesus passou na rua assim e falou, vem andar comigo, sabe? Eu entendi o convite de Jesus dessa forma. Não aconteceu nenhuma algo, terremoto, tempestade, nada disso, entendeu? Para me impactar. Foi um convite mesmo que eu entendi no meu coração, entendeu? E decidi que eu queria aquilo ali para minha vida e comecei a seguir Jesus, comecei a andar com ele, sem saber qual seria o resultado disso. Fui igual Pedro, né? Pedro também no momento não sabia, né? Qual seria a consequência, né? Qual seria o resultado dele ter se levantado e seguido Jesus. Né? Jesus só falou, segue-me que eu farei de você pescador de homens. Eu entendi a mesma coisa. E aí, Liz? Fala pra gente. Então, eu ia na igreja também, né? Meu pai, a família toda do meu pai é católica, uma parte da família da minha mãe também é católica, mas a minha mãe ia numa igreja batista, só que, né, não com tanta frequência. Então eu e minha irmã, a gente sempre, em alguns domingos, ia na missa com meu pai, né, e alguns domingos a gente ia na igreja com a minha mãe. Né, o Arthur é bem simples e eu gosto dos detalhes. Gente, é bem diferente. Pode caprichar aí. Teve, né, um tempo que a gente mudou, que a gente tá Peruna, meu pai teve que trabalhar em outro lugar, a gente foi pra Praia Seca, região dos Lagos. E aí lá, uma tia do meu pai era da igreja Maranata. E aí ela começou a levar eu e minha irmã nessa igreja. E lá, né, assim, pequena, eu tinha 7 anos. Então lá foi a primeira vez, assim, que eu senti Deus, né? Eu tava na classe lá das crianças e a mulher tava contando a história de Zaqueu, né? E eu lembro que um versículo ficou assim marcado na minha vida, que é quando fala, né? Quando Jesus fala para Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Então ali, assim, já marcou meu coração, assim. E eu falo, nossa, eu comecei a entender, Deus existe, porque eu senti algo diferente, né, quando a mulher estava me ensinando e contando sobre essa história. Só que aí o tempo foi passando, né, fui crescendo e tal, e aí eu fui só, né, me afastando. Por esse motivo do meu pai ser de uma religião, minha mãe do outro, então isso fez com que eu e minha irmã, assim, não tivesse muito uma direção. Mas às vezes eu ia na igreja e tal, mas assim, muito raramente. E aí chegou na adolescência, né, as coisas foi só piorando, as doideiras, né, droga, bebida e tal. Aí chegou... Quem olha pra ela hoje não imagina. Imagina. Eu não imaginava nada, brincadeira. Então imagina, eu era tão assim... Eu sempre fui muito intensa para as coisas.
Então eu sempre falo, Deus sempre tem que fazer, tipo assim, algo pra me mostrar mesmo, pra me parar com aquela intensidade louca. E eu tava muito intensa nessas coisas de droga, de bebida, tava me afundando mesmo. E uma coisa assim que fez eu despertar, assim, falou, eu preciso mudar de vida, foi uma vez que eu fui pra praia no carnaval, né, e eu já tava de manhã, eu tava sem os meus pais, fui só com uma prima e tal, e ela tinha pedido pra me voltar 1 hora e eu voltei totalmente diferente, né, já tava de manhã já, eu tinha bebido muito, né, muito, eu tava descontrolada, não sabia onde eu tava. Então eu voltei pra casa com os meninos que eu tinha conhecido, né? Aí eu lembro que eu tava com vontade de ir no banheiro, aí eu fui no final da rua, assim, era uma rua sem saída, a casa que eu tava, eu fui pro final da rua e eu só lembro de vir de um cara sair de uma casa, assim, correndo, né? Eu tava atrás do poste, assim, fazendo as minhas necessidades, e ele veio na minha direção, assim, correndo pra tentar fazer uma maldade comigo, né? E os meninos que estavam comigo me ajudaram, me tiraram dali. Então, aquele foi um baque tão grande assim que eu falava, cara, acho que se existe alguma coisa, existe Deus. Eu sei que existe, mas não é isso que Ele tem pra mim. E aí, logo em seguida, a Samara, a gente sempre foi muito juntas uma com a outra, a gente sempre foi amiga. E a Samara já tinha despertado um desejo já de sair daquela vida louca que a gente vivia. E ela falou, amiga, vamos fazer um encontro? Ela me convidou, né, pra fazer um encontro. Eu falei, não, aí fiquei relutando, enfim, eu fui. Fui pra esse encontro e lá eu realmente tive um encontro poderoso, né, com Deus. Eu lembro que eu usava uma pulseira do Bob Marley na mão e aí eu fui, né, pra esse encontro. Aí chegou lá na primeira palestra e tal, meu braço assim começou a coçar, como se eu tivesse me dando uma alergia. Começou a dar vários caroços e tal no braço que tava a pulseira do Bob Marley. E aí tava coçando muito, eu lembro que eu tirei a pulseira e coloquei no bolso. Aí a gente foi pro local do encontro, isso foi na igreja, a gente foi pro local do encontro e aí aconteceu lá a primeira palestra e tal, no lugar. E eu lembro assim, eu tava bem fechada mesmo, porque na verdade eu sou antes, né, do pensamento, eu vou só pra fazer companhia pra Samara, porque ela queria muito aquilo, eu falei, só vou pra fazer companhia pra Samara, então eu tava muito fechada, dura e tal. Aí tá, acabou a primeira palestra, eu fui pro banheiro, né, pra escovar o dente, trocar de roupa pra ir dormir, e quando eu tava sozinha, eu fui a última, né, quando eu tava sozinha no banheiro escovando o dente, eu senti assim, alguma coisa assim e passei a mão no bolso e lá tava a pulseira que eu tinha colocado no bolso. Quando eu tirei, a pulseira do Bob Marley tava partida no meio, como se tinha sido um laser assim, não tinha nem um fiapinho. Foi partida no meio e aí eu comecei a sentir assim, um quebrantamento e tal, comecei a chorar e eu comecei assim, a sentir Deus falando comigo, falando assim, eu tô tirando você desse lugar. Como que aquela pulseira do Bob Marley significava toda aquela... Era uma pequena expectativa de vida que eu tava querendo, um estilo de vida que eu tava querendo viver, de um estilo de vida hippie, era aquilo que eu tava desejando ali. Sim, sim. Sei lá, vamos viver como se a vida me levasse mesmo pra qualquer lugar, mas eu gostava daquele estilo de vida e estava disposta a viver aquele estilo de vida, de ir na rua mesmo, essas coisas assim, coisas de hippie. Então, como se aquela pulseira mesmo significasse aquela coisa pra mim, e eu comecei a sentir Deus falando comigo, eu tô tirando você desse lugar, né, e começou a ministrar no meu coração, e eu chorava, parece que aquele vazio que eu tentava preencher de qualquer forma, Deus foi tomando lugar ali, e aí eu passei por aquele encontro, e aí minha vida nunca mais foi a mesma, eu me entreguei mesmo de verdade, fui totalmente radical, eu abri mão de todas as minhas amizades, menos a Samara, né, porque a gente começou a caminhar juntas ali, né, em direção a conhecer mais o coração de Deus, mas o resto eu fui bem radical, eu larguei tudo, eu parei de falar com todo mundo, até que aquilo que eu vivia antes não passasse a ser mais uma vontade. Então, quando as pessoas falavam comigo, você não vai conseguir, não vai dar em nada, isso me motivava mais ainda, eu ajoelhava, cara, de manhã, de noite, de madrugada, Jesus me ajuda,
e pedir ajuda de Jesus, que eu não posso voltar Então, atrás. você não vai me dar R$1 milhão. Pensou o contrário agora, hein? Então, bom vocês entrarem nesse assunto, porque eu quero fazer uma pergunta dentro disso. Por exemplo, como é que foi lidar com a inconstância? Tipo assim, acho que é o que todo cristão sofre. Com a constância ou a inconstância? É inconstância. Minha dicção é meio ruim por causa do queixo aqui. Mas como é que foi lidar com isso? Com a inconstância, com essa dificuldade que todo mundo passa? Né? Como foi você? Sua experiência? Como você fez para continuar? Não, o primeiro passo foi bem simples. É mais ou menos o que a gente falou aqui. O primeiro passo foi esse, né? Se aproximar de pessoas que poderiam nos ajudar. Cara, eu lembro que a nossa igreja, como é uma igreja de célula, né? Aí nesse iniciozinho, quando eu tomei essa decisão mesmo, eu lembro que eu ia em célula todo dia da semana. Entendeu? Na segunda eu ia de um, na terça eu ia de outro. Pra quê? Pra eu não ficar sozinho em casa. Sabe? Porque eu tinha muita dificuldade com... Eu tinha vício, né, cara? Não vou falar que eu era viciado em droga. Em droga eu não era, mas em cigarro eu era. Sabe? Droga eu não era viciado. Embora eu tenha sempre usava droga, eu não cheguei a viciar em droga, ser dependente químico, tá ligado? Sim. Embora eu usava droga constantemente, mas não cheguei a ter esse vício em droga. Tanto que eu parei com a droga, tipo assim, fácil. O pesado pra mim era o mais difícil pra mim, no caso, foi o cigarro. Né? O mais difícil pra mim parar foi o cigarro. Porque o cigarro eu já tinha dependência mesmo, fumava o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Então, tipo assim, pra eu não ficar sozinho em casa, não fumar, porque eu não me sentia bem, sabe? Me sentia mal mesmo, é coisa do espírito mesmo, cara. Entendeu? Não foi porque os outros falaram, fumar é errado. Não, é o que eu sentia. Então eu sentia assim, eu não queria aquilo, sabe? Não queria aquilo. Então eu procurava estar perto, né? Das pessoas, estar sempre na igreja. Então eu ia para a igreja praticamente todo dia. Quando não tinha nada na igreja, eu procurava estar na célula. Nem sempre era na minha célula. Minha célula era um dia na semana só, mas nos outros dias da semana eu ia na célula de outras pessoas. E a gente foi muito abraçado nessa questão. A gente foi muito bem acolhido, sabe? O pessoal abraçou a gente mesmo, se simpatizaram, né? Se simpatizaram com a gente, mas não, a igreja, na época que nós chegamos, estava vivendo muito essa transição, né? Eles estavam iniciando esse trabalho discipulado, então o coração deles estava bem queimando mesmo. Então essa era uma marca da igreja, dessa igreja que nós frequentamos hoje, era esse acolhimento, sabe? Esse amor, então era uma marca mesmo. Todo mundo que passava por lá, se você fosse conversar com essa pessoa depois, o que eles iam destacar para você era isso. Sabe? Pô, tava a igreja que abraça, o Alex, pô, eu lembro muito do Alex, o Alex dava 20 abraços. Nossa! Rapaz! Entendeu? E quando eu cheguei foi assim mesmo, cara. Então isso ajudou muita gente, sabe? Isso ajudou muita gente. Se sentir acolhido, né? Se sentir fazendo parte ali daquele grupo e tal. Isso ajudou muita gente a permanecer. Sem dúvida alguma. O pessoal também pegava no pé, né? Sempre mandava mensagem, sempre ligava, quero vocês aqui com a gente hoje e tal. Entendeu? Tinha nosso desejo, né, de querer estar com eles e também era recíproco, entendeu? As pessoas também queriam ter a gente por perto, então foi tudo isso que impulsionou para você continuar. Então, tipo assim, em base, resumindo, né, foi se aproximar mais, né? De pessoas não foi que querem, isso. Coisa. Não foi tipo assim, tem que esperar o pastor vir cá me tirar de casa para ir. Tem que esperar o líder de célula vir cá e me levar no colo. Não, foi, você chegou, né? A gente era bem entrão mesmo. Eu lembro que acabava o culto, a gente ficava lá esperando quem vai sair pra gente sair também. Falava, a gente nem tinha tanta intimidade, falava, você não saiu, eu vou sair com você. A gente não ficava sozinho, entendeu? Não tinha inimigo. Não esperava as pessoas chamar, a gente Você que está aí, está ouvindo isso, aprenda, pelo amor de Deus. Não espere alguém. A gente acabava o culto, a gente ficava na porta da igreja. Isso aqui eu estou revelando em público pela primeira vez. Ficava na porta da igreja, aí ficava escutando a conversa do pessoal mais velho e tal. Até porque na igreja não tinha jovem na época, pouquíssimos. Entendeu? A gente vai entrar nesse assunto aí também. Tinham 5, aí entrou eu, você e a Samara. O PV, né? Meu Deus. Tinha muito pouquíssimos jovens. Aí, tipo assim, a gente ficava, aí o pessoal falava, vamos por exemplo, vamos lá pro Rosana.
com uma lanchonete que tinha perto da igreja. A gente ia, ficava muito, sentava Ninguém lá. chamava, a gente ia. A gente tava esperando ele chegar, entendeu? Eu tenho algo a confessar, eu fazia a mesma coisa. É desse jeito. Aí tava o pastor lá conversando e a gente lá ouvindo. Quietinho, aprendendo, ouvindo. Aí chegar primeiro com o pastor, você por aqui. Show. E aí, E aí, Luiz, o que você tem a dizer também disso? Concorda, é o mesmo? Ou Foi foi assim um mesmo. esquema Foi diferente? junto, né, cara? Por Jesuicidência, a nossa conversão foi praticamente no mesmo período. E aí, quando eu cheguei, né, aqui na igreja, eu falei, eu preciso ficar aqui. Como se eu estivesse me sentindo em casa mesmo. E foi assim, o que me ajudou a permanecer foi isso também, colar com as pessoas, e principalmente com os mais velhos. Também pelo fato de que na época tinha poucos jovens, mas tinha. Mas eu acho que o que ajudou a permanecer mesmo foi estar mais perto com o pessoal mais velho, mais experiente. Então o que me ajudou a continuar, eu cortei as músicas que eu ouvia, literalmente. Porque sempre quando eu ouvia alguma coisa, dava vontade de fumar, né? De fumar maconha, de fumar cigarro. Então, o que me ajudou foi isso, parar. E eu mergulhei mesmo de cabeça. Naqueles primeiros meses ali, eu comia a Bíblia, eu orava o tempo todo, eu orava. Eu via hino e eu via pregação o tempo todo. A pregação acabava, eu já colocava a outra. Nossa. Então eu me encharquei mesmo daquilo ali, a ponto de não sentir mais vontade, desejo nenhum daquilo que passou, daquilo que eu vivi. É o ensinamento do fast food, né? Tipo assim, quando você come várias coisas fora na rua, quando sua mãe faz aquela comida preferida sua, você chega em casa, você não tem vontade de comer. Porque, né, já encheu a barriga com outras coisas. Mas uma coisa bem intensa que a gente quer ouvir de vocês também é em relação ao online, né, cara? Tipo assim, como é que vocês estavam lá quando não tinha nada, tipo assim, entendeu? A gente ouviu Isaac, Lorena, Samara, a gente queria ouvir vocês também, né? Tipo assim, porque vai ter a conferência agora, né? Vai ter também um pouco dessa história, mas a gente queria ouvir também de vocês. Então, isso foi uma das experiências minhas com Deus, tá ligado? Igual a Alice contou. Vou contar minha parte, depois ela conta dela. Isso tem a ótica também, né, cara? Sim. A gente vê as coisas de uma forma, né? Quem tá do lado vê de outra forma. Exato. Eu vou contar na minha ótica como é que foi que aconteceu. Quando eu fiz o pneu na igreja e tal, só que lá na igreja, igual a gente falou, não tinha nada para jovem assim. Fiz o pneu na Metodista, que é a igreja que nós somos hoje, e na nossa igreja não tinha nada para jovem. Não tinha culto jovem, até porque não tinha jovem na igreja. Tinha alguns jovens, mas eram poucos. Lorena, né? Isaac. Lorena, Isaac, poucos mesmo. Sim. Tipo assim, pessoas que não adianta falar aqui que você não vai conhecer, entendeu? Você não vai saber quem é. Devia ter uns 10, 12, 13 no máximo, assim, jogando alto. Então não tinha isso. Então o que a gente fazia? Naquele início ali, a gente queria, como nós também somos jovens, éramos muito mais na época, agora estou ficando velho já, a gente procurou um lugar, tipo assim, tivesse mais esse envolvimento e tal, né? A gente começou a frequentar um culto jovem numa outra igreja, que era numa terça-feira e tal, e aquilo ali era muito bom pra gente, a gente gostava muito, era uma parada maneira, um movimento maneiro e tal, só que o tempo foi passando, ela também foi muito bem, o pessoal tinha um bom relacionamento com as pessoas e tal, só que tinha um amigo meu que sempre andava muito comigo também, fez um encontro junto comigo na época, que eu sempre ia com ele, né? Ele tinha carro, então ele sempre me pegava e tal. E eu lembro que um dia, conversando com ele também estava na Metodista, ele tinha me perguntado sobre isso e tal, e eu falei com ele que eu ainda não sabia o que eu ia fazer, que eu tinha que escolher um lugar para eu ficar, né? Tinha que escolher um lugar para eu congregar. Aí eu lembro que uma vez ele me perguntou sobre esse assunto, eu não sabia responder e tocou, né, nesse assunto comigo. Aí eu lembro que depois de um tempo, a gente indo embora assim dentro do carro, eu conversei com ele. Naquela semana eu tinha tido uma experiência em relação a isso, sabe? Eu lembro que Deus falou
Porque quando a gente se converte, a gente escuta Deus com muito fácil. Qualquer coisa. Sabe? Deus fala com você, você pede, Deus faz, você pede, Deus faz, tal. Você é criança, né? Igual o neném mesmo. Tudo que o bebê, que o seu filho pede, você pega e faz por quê? Porque ele é uma criança. Então, era assim também, entendeu? Tipo assim, as coisas, as experiências eram muito rápidas parar. Então, tipo assim, isso também, de uma certa forma, gera um fogo, né, no seu coração, ver, pá, acontece. E eu comecei a falar com Deus ali naquele tempo, pedindo a Deus um direcionamento quanto a isso, onde congregar e tal. E eu lembro que ele falou comigo que era para eu ir para Metodista, sabe? Eu senti isso muito claro no meu coração na época. Ele falou, vai para lá, que eu vou fazer uma obra naquele lugar através da sua vida, sabe? Vai para lá que eu vou fazer uma obra naquele lugar através da sua vida. E foi assim, mano. Peguei e fui, entendeu? Tipo assim, da mesma forma que Abraão, vai, sai do meio dos seus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei. Foi assim também, sem saber como que as coisas iam acontecer, mas com convicção de que lá era o lugar que eu tinha que ir, que é onde eu estou hoje. E peguei e fui, e a partir daí, né, chegamos lá, encontrei as meninas também queimando. Eu lembro que na época, a gente tem que usar as ferramentas, né, cara, necessárias. Então, tipo assim, pra mim, como que tudo começou? Quando eu recebi esse convite, eu vou fazer uma obra através da sua vida, tal, algo relacionado à juventude e tal, porque esse sempre foi o meu ciclo de influência. Né? Eu sempre tive time de futebol, sempre estava no meio da galera, entendeu? Sempre fui muito cercado de pessoas, entendeu? Sempre fui aquela pessoa que organizava as resenhas, sabe? Então, tipo assim, eu sempre tive essa característica de influenciar as pessoas. E naquele período, como eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor, tipo assim, eu comecei a usar aquilo ao meu favor, sabe? De uma forma positiva, né? Já de uma forma espiritual, né? Então, tipo assim, como as pessoas sempre estavam lá na minha casa, o que eu comecei a fazer? Eu não sabia, não conhecia a Bíblia, não sabia falar, e o que eu fazia? Chamava meus amigos, começou assim, chamava meus amigos para minha casa e chamava uma pessoa que eu sabia que sabia falar para falar para os meus amigos. Aí sim. Tá ligado? Fiz isso algumas vezes. E na primeira vez que eu fiz isso, pô, cara, foi doideira. Foi só homem nesse dia. Foi uns 12 moleques lá em casa. Nesse dia, os 12 aceitaram Jesus. Caraca. Entendeu? Na sala da minha casa. Tem até uma foto. Posso te mandar depois se você quiser colocar. Manda, a gente aqui. A gente vai fazer festa. Tem até Show uma de foto fotos. dos moleques. Tipo assim, você vai ver todo mundo mesmo quebrantadaço. Foi um dia. Isso foi o quê? Um mês, pô, de caminhada. Muito recente, entendeu? Mas eu já tinha entendido, tá ligado? A questão do propósito, isso é doideira, cara. Sim, a gente vai falar. vai. Entendeu? Eu já tinha entendido, então, tipo assim, mesmo sendo muito novo, então eu não sabia falar, então eu podia usar a ferramenta que eu tinha, né, que era a influência. Então eu convidava as pessoas, chamava as pessoas, elas iam até o lugar e chegava lá, tinha uma pessoa para poder ministrar essa palavra na vida dela. E comecei a fazer isso constantemente dentro da minha casa. Isso com um mês de convertido. Aí, na primeira vez foi só homem, mas aí depois eu comecei a chamar as meninas começaram a participar também. A Lisandra, a Samara, o pessoal que tinha se convertido naquele tempo mais. Porque, igual a gente falou, a gente já tinha uma amizade, sabe? A gente já era colega, antes mesmo de conhecer Jesus e tal. Então, tipo assim, começamos a reunir e dessa forma. Eu sei que teve um dia, né, o terraço lá em casa, meu irmão, lotou, mano. Nossa. Igual eu te falei, o mesmo terraço que eu fumava maconha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dessa É. forma, negão. Foi assim mesmo. O mesmo terraço que eu fumava maconha estava lotado de jovens. Uns 50 jovens, nessa reunião. Foi doideira esse dia. Caraca. E eu lembro que nesse dia, como eu não sabia falar, e como eu estou falando com você, eu não sabia falar, mas eu sempre fui muito bom de escrever. Hoje eu já não sei escrever mais. Doideira as coisas que Deus faz. Meu Deus. Hoje eu já sou muito difícil de escrever, não vem nada. Mas eu era muito bom escrever. O que eu fiz? Eu escrevi meu testemunho para esse dia. Sabe? Chamei uma pessoa, pedi uma pessoa para dar uma palavra, mas nesse dia eu compartilhei meu testemunho também. E muitas pessoas que estavam ali, era a primeira vez que estava aí na reunião, tá ligado? Tinha muita gente mesmo, fizemos um rodão no terraço, o terraço era muito grande mesmo. Fizemos um rodão, aí eu compartilhei meu testemunho ali, sabe? E, tipo assim, várias pessoas foram tocadas, vieram falar comigo depois, através do
conta do testemunho, né? Eu li, né, o testemunho. Fui lendo, sério mesmo, escrevi e fui lendo e tal. E, tipo assim, eu olhava pro lado e começava a ver um monte de gente chorando e tal. Foi uma parada bem marcante, tipo assim, aí, tipo assim, como eu falei, foi uma parada progressiva, Deus foi desenhando, pô, é isso, é esse que é o caminho, é esse que Deus quer de mim e tal. Tanto que quando eu cheguei no tempo de multiplicar minha célula, eu já multipliquei minha célula na época com umas 10 pessoas, sabe? Enquanto isso, enquanto eu não tinha célula, eu levava eles na célula que eu frequentava. Quando eu fui multiplicar minha célula, já tinha umas 10 pessoas na minha célula na época. Por quê? Porque eu tinha entendido desde o início, tá ligado? A questão do, Deus não me chamou, sabe? Porque isso era ensinado pra gente. E eu entendi isso. Eu comecei a viver. Aí nisso começou. Queimando, mano. Evangelismo, tudo lá, tudo novo convertido, feira, eu, Lisandro, Samara, Lorena, Nossa. Huguinho, PV, uma galera, feira, pá, queimando, vai pra feira e ora pros outros, vai pro centro e ora pros outros, sabe? E fomos nessa pegada. Aí o Line, como começou o Line? Pra nós, né? Porque o Line mesmo começou depois do pastor Ricardo. Sim, sim. Mas como começou o movimento dos jovens na nossa igreja, como o sonho foi gerado. Eu lembro, a Lorena me mandou mensagem um dia, né? A Lorena me mandou mensagem um dia e falou: amigo, tô sentindo no meu coração da gente começar a reunir com os jovens num lugar e tal, tal, tal. E nisso, uma outra pessoa também já tinha me mandado mensagem também, uma semana antes, falando a mesma coisa que a Lorena tinha falado. Que a Lorena tinha falado comigo naquele dia. E eu falei com a Lorena, falei, o irmão também mandou mensagem para mim essa semana, falando sobre isso daí mesmo e tal. E eu acredito que realmente é uma direção, é algo para a gente poder começar a colocar em prática e tal. E assim foi. Começamos a nos reunir num pasto, né, lá na SEAB, atrás assim não tinha mais, hoje está cheio de casa lá, mas na época não tinha, era uma cabana, né? E igual eu disse, na nossa igreja não tinha nada específico para os jovens. Tinha culto, né? Não tinha, eram os cultos normais para a igreja, para jovens não tinha nada. Não tinha nada. Tinha nada para os jovens. Entendeu? Então, tipo assim, começou assim. Fomos para essa cabana, começamos a nos reunir lá, né, nessa cabana. E ali a gente orava, buscava a Deus juntos, sabe? Era um momento mesmo de oração, de busca. E uma parada que marcou muita gente naquela época é a testificação do Espírito. Igual a Alice falou, desde o início, a gente foi muito intenso na nossa vida de busca, na nossa vida devocional. A gente entendeu desde o início, não entendemos porque as pessoas ensinavam. A liderança da igreja ensinava, Marlon, Alex, Carla, entendeu? Ensinava a gente entendeu. Porque tinha a escola de discipulado, escola de discípulo, né? Você chegou a fazer, eu cheguei a dar aula para você. Sim, claro. Foi diferencial. Você vê como são as coisas, né? Parada que apareceu a gente depois estava lá. Foi assim mesmo. Aí, tipo lembro. Então, tipo assim, a gente foi ensinado nisso, a gente levou isso muito a sério e tal, e queimando e a gente começou a se reunir nesse lugar, e todas as reuniões. Deus falava com um. Tudo que Deus falava com um, falava com o outro. A gente estava conectando ali, aí a gente ouvia Deus, aí falava, Deus está falando comigo. Aí, cara, tá falando a mesma coisa comigo. E palavra de conhecimento. A unidade, né, do corpo ali. Palavra de conhecimento mesmo. Não era, Deus falou comigo que tem alguém com dor de cabeça, não. Não que Deus não fale, Deus fala também. Sim. Mas coisa oculta mesmo, sabe? A pessoa está passando por isso. Tipo assim. Nossa. Muita cura. Tá ligado? A gente começou a experimentar isso dali logo no iniciozinho. A gente converteu em 2015, isso foi o quê? 2016? Foi no ano que o pastor Ricardo chegou. 2016, porque o Line começou em 2017. Foi isso mesmo, 2016. Aí, cara, só que o que acontece? Não tinha alguém que queria iniciar uma parada na igreja. Sabe? Queria iniciar uma parada na igreja. Só que na igreja, na época, não tinha uma pessoa responsável mesmo pelos jovens, entendeu? Que estava com esse mesmo fogo, esse mesmo coração queimando, né? Com essa mesma visão, né? Que a gente estava e tal, de querer avançar, de querer crescer, tá? De querer
iniciar um movimento meu na igreja, não tinha na época. Né? Então, tipo assim, a gente teve que, naquele momento ali, se contentar, né, com aquilo ali que a gente estava vivendo, e foi muito rápido. A partir desse momento aí, Deus responde o anseio do nosso coração, né? Então, tipo assim, meses, 2 meses. Menos de 2 meses. Deus começou a mover a parada. Começou a vir murmúrios que o pastor Ricardo ia vir para a nossa igreja. Ia vir para a nossa igreja, pastorear a nossa igreja. Só que a gente não conhecia o pastor Ricardo na época. A gente não sabia, fazia a mínima ideia quem o pastor Ricardo era. A gente sabia, assim, porque líderes, a gente sabia que os líderes falavam, a gente ora há anos para que esse pastor... Depois que a gente ficou sabendo, nessa época a gente não sabia. Não, mas eu sabe, por causa da minha célula, algumas meninas falavam, fulano ora há anos para que esse pastor venha para essa igreja, esse pastor, ele discipula a Carla e o Marlon e tal. Então, tipo assim, quando a gente ouviu falar o fulano, o pastor Ricardo, talvez eu vim para pastorear essa igreja, então... Acho que eu pelo menos que andava com algumas pessoas que já conheciam o pastor Ricardo, a Lorena, por exemplo, já conhecia o pastor Ricardo porque foi num congresso, quando então, tipo assim, comentava, cara, que ele pastor é muito fé, então tinha essa expectativa, cara, se esse pastor vir, pelo que a gente ouvia falar, como era a igreja dele, que ele pastoreava antes lá em casa, então eu comecei a pensar assim, cara, esse pastor vai vir para ajudar a gente a liderar, sei lá, a movimentar o jovem e tal. E aí, pode ser. Então, criou essa expectativa, né? Tipo assim, é aquele negócio, mano, juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? Tipo assim, havia no nosso coração aquele desejo, entendeu? De uma parada. E o mais incrível de tudo, mano, que o pastor não sabe isso. Talvez essa agora seja a primeira vez que ele vai ouvir a gente falar sobre isso, porque a gente nunca chegou a comentar com ele a respeito disso, como foi, né, antes dele vir e tal. O pastor não sabe disso. Isso é a nossa experiência, sabe? O que a gente está contando aqui é a nossa experiência. Aí, tipo assim, tava aquela fome e tal. Aí eu lembro que antes assim que o pastor veio, aí logo no início ele trouxe o Savin, né, para poder ministrar lá na igreja. Na época o Savin ainda não era pastor da nossa igreja. Aí o Savin veio, mano, pregou uma palavra do sobrenatural lá na igreja. Eu lembro naquele dia, orei por uma mulher que lá diante, né, da ministração ali, a pessoa foi curada. Nossa, aquilo ali só incendiou mais ainda, colocou mais fogo. Aquilo ali incendiou o nosso coração, entendeu? Aí o pastor Ricardo veio, mas quando o pastor Ricardo veio, ele já tinha todo um projeto, né? Nossa. Que, tipo assim, cara, complementou. Tipo assim, é como se vocês estivessem preparando o caminho pra chegada de algo. Nossa, entendeu? Aí quando ele veio, mano, ele tinha um plano, sabe? E aqui já tinha o pessoal com o coração queimando, tá ligado? Entendeu? Apoio em prática. Serviu o plano, entendeu? E o legal é que, tipo assim, todo ano agora, nesses 2 anos aí, né? Agora tá tendo um estufo. Né? Janeiro e fevereiro fica só no estufo. E pelo que vocês estão falando, eu só tô lembrando. Mais ou menos isso, pô. Uma parada bem assim, então, bem tipo intimista assim, mesmo. como se estivesse preparando o caminho pro ano todo. Exatamente, uma parada bem intimista. A essência, né? Era muito parecido Nossa, mesmo. Era o Isaac na época. Não era o Isaac, não. O Isaac tava meio doido na época, no começo. Ele contou. É verdade. Mas depois ele veio com a gente também. Mas eu não lembro quem tocava, violão. Nortinho, às vezes tocava. Tipo era uma parada muito improvisada. Mas tinha o violão, tinha o carrão e Deus descia. A Dai contou uma vez que tinha um rapaz ministrando, não sei quem, ela falou que tem um rapaz muito tempo, que ele tava ministrando e só ficou, acho que 30, 40 minutos só cantando a atmosfera do céu. Agora. E que lá tinha uma coisinha de fumaça. E ficava, tipo assim, ele ficou um maior tempo cantando isso e uma hora estourou. Mas foi mais ou menos assim, entendeu? Aí o pastor Ricardo veio já com um plano, né, com um sonho, com um desejo no coração dele. Trouxe na época o sábio para poder auxiliar, né, ajudar ele a colocar em prática. Então, tipo assim, eles já tinham todo um projeto, né, que Deus já tinha dado a eles. E eles chegaram aqui, eles encontraram, né, essa galera queimando, né, eram poucas pessoas, mas pessoas queimando mesmo, tá ligado? E com pouco tempo, mano, conforme, o pastor
teve uma conversa com a liderança na época, né? Do Line, mas não fazia parte. Aí teve uma conversa com a liderança na época e tal. Aí eles organizaram tudo e falaram, vai ser assim. Aí na hora que eles passaram o projeto, já entramos colocando em prática a questão da construção, né? Na verdade, né? quando começou, o Sabinho chamou a gente. E o pastorzão junto com a galera, isso que marcou demais pra mim também, que eu tava conhecendo naquela época, né? 4, 5 Até horas. hoje, o Linecast, ninguém sabe, mas tipo assim, ele ajudou a gente a montar o cenário. Ó, aqui vai ficar legal, põe a luz desse jeito. Aqui vocês fazem isso. E tipo assim, um homem é visionário. Ele é magado. Ele é sinistro pra essas coisas. Aí, tipo assim, a ideia de tudo é ele que teve, sabe? A gente só chegou com a mão de obra mesmo na questão da estrutura e tal. Ele que teve as ideias e virava a noite lá, preparando o ambiente, né? O lugar que a gente começou a iniciar a ter culto era um salão de festa da igreja. Aí, mano, pensa no salão de festa da igreja metodista, mano. Uma parada toda branquinha, pá. Nossa. Aí chegou metendo tinta preta naquilo tudo. E tirando as lamparinas, botando skate no teto. Nossa, a gente trouxe os skates ali. Era da Que tava lá guardadinho, mas então assim, não, traz também, que tem projeto. Chegava na sala, parecia uma boate. Sabe? Com os dois Uma parada louca, sabe? Então, tipo assim, aí, mano, foi um início muito bacana, mas foi mais ou menos assim, entendeu? Isso na nossa ótica, sabe? Na nossa perspectiva. Sim. Foi dessa forma assim no início. Juntou uma fome com a vontade de comer, né? Tipo assim, um projeto de Deus. Não foi por acaso. Tipo assim, foi algo de Deus mesmo, né? Top demais. Sim, com certeza. E aí, Liz, quer fazer o seu comentário sobre isso também? Sobre esse início? E aí? Foi isso mesmo. Isso mesmo? Foi isso mesmo. A gente tinha muita vontade mesmo, sabe? De alcançar mais pessoas. Muita vontade mesmo de alcançar mais pessoas, de cuidar de pessoas. A gente já, pelo que eu tô falando, a gente já saía na rua com evangelismo e tal, e muitas das vezes já com palavra de conhecimento, já com cura, só que a gente entendia que precisava de alguém ali pra... Qual é a experiência da palavra de conhecimento? Precisava de alguém ali, entendeu, pra liderar. Então veio o pastor Ricardo, aí incendiou ainda mais nosso coração, aí veio o Savinha, a Isabela pra ajudar, e aí deu o norte. E aí foi isso. Eu acho que, com certeza, muitas pessoas vieram assim para Jesus no Line, mas eu acho que o Line assim, mudou a nossa vida. Mudou, faz parte do nosso propósito, do nosso chamado. Eu acho que o Line deu um norte, assim, deu um destino para nossa vida. Trouxe mais consciência, tipo, olha, é isso que eu quero que você faça. Deus falando com a gente, é nessa direção aqui. Então eu acho que se envolver com aquele início de tudo, aquela formação, como você falou, preparar aquele caminho ali, o sonho que Deus gerou no nosso coração, que veio de encontro também com o pastor Ricardo e tal, eu acho que isso trouxe ainda mais assim, cara, é isso mesmo que eu quero, né, que você faça, Deus falando com a gente, é cuidar de pessoas, é influenciar ainda mais pessoas, é trazer mais pessoas para o reino. Eu acho que o Line foi a chave, assim. O começo de tudo, ele até hoje foi a chave, assim, liberar destino e propósito para as nossas vidas. Fera demais. Então, a gente quer também saber como que aconteceu, né, vocês dois. Meu Deus. Né, acharam que esse cara passou porque não tava aqui, ó. Não. Extensa pergunta também. Quando a gente tava vindo pra cá, eu falei, amor, se eu perguntar com a gente conhecer, eu não conto uma outra história. Porque, ela insistiu, verdade, eu ouvi a história que você insistiu demais. Não, ele sempre fala isso. Eu falei, não fala mentira, não. E como é que foi? Porque a gente tem jovens assistindo, tem pessoas assim, que já casou, mas tipo, por que a gente quer saber? Porque no meio da nossa geração tem muito aquela dúvida. Quando quem é, e eu devo fazer alguma coisa, devo ficar parado. Eu sei que a gente já ouviu, né, outras pessoas, a gente quer ouvir vocês também, né? Então, e aí? eu vou começar falando, eu não sou Deus, não sou o dono da verdade, porque a gente vai falar aqui a nossa experiência. Sim, né, tem que verdade. deixar isso bem claro, né? Mas o meu relacionamento com a Lisandra foi, até hoje, a maior experiência que eu tive com Deus.
Fera demais. Nossa, hein? Poxa, merece uma coxinha aqui. Merece uma coxinha. Só pra deixar claro, porque com certeza o pessoal antes estava vendo comendo aqui, tava me zoando, isso aqui é uma calúnia comigo. Nunca teve coxinha no livecast, logo hoje, só porque eu vim, sou fit, coxinha. Logo hoje, aí eu tô aqui falando, com esse negócio cheio de coxinha na minha frente, não tem como não querer pegar. Isso é uma covardia, vocês vão ficar me zoando, que eu tenho certeza. Pode comer, tá, pessoal? Então, mano, eu e Elisandro, a gente foi aquele, primeiro, deixar claro, muitas pessoas falam que às vezes Deus prepara uma pessoa e muitas pessoas pregam que você é quem escolhe uma pessoa. Eu acredito nos dois. Eu acredito que vai ter relacionamento que Deus vai unir e vai ter relacionamento que você vai escolher e vai dar certo, você vai viver os planos e sua parte da mesma forma. Deixar claro que no nosso caso, Deus que uniu, sabe? No nosso caso foi Deus quem uniu. Deixar isso claro, porque isso dá muita polêmica. Sim, sim. E tem situações... O YouTube fica caçando assim, polêmica. Tem situações que você que vai escolher, sabe? Lógico, tem né, o perfil ideal, né, para você escolher e tal, a gente pode falar sobre isso depois, mas eu acredito nisso. Mas no nosso caso, claramente foi Deus que uniu. Vou contar na minha perspectiva como foi, depois avisando quando a perspectiva dela como foi. No meu caso, o primeiro, começou da forma que eu faço com as pessoas hoje, na zoeira. Começou assim, muitas pessoas, a gente sempre foi muito próximo, né, mais na igreja, depois que a gente se converteu no mesmo período, então a gente começou a caminhar junto, então a gente sempre andava muito junto, só tinha gente na igreja, então tudo que um fazia, o outro fazia, a gente sempre estava junto. Então se formou, assim, se desenvolveu uma amizade top entre a gente. Só que as pessoas sempre viam nós dois como um casal. Desde o começo. Desde o início, todo mundo ao nosso redor olhava pra gente, casal, 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 casal. Só que isso nunca passou pela nossa cabeça, entendeu? E não existia nenhuma intenção da nossa parte, não tinha intenção, maldade, não conseguia ver isso de forma alguma, sabe? Só que aí, como que foi na minha experiência? De tantas pessoas falarem, eu comecei a notar alguns aspectos, né? Algumas coisas que faziam com que eu me identificasse com a Elisandra de alguma forma, sabe? Tipo assim, coisas simples. Deus às vezes vai dando sinais assim, nos simples detalhes, a gente não vai percebendo. Coisas no sentido de ministério. A gente servia junto em quase todos os ministérios. Pô, ia fazer um teatro, sempre eu contracenando com ela. Olha só. Tipo assim, pô, vai fazer no Ministério de Oração, ia fazer uma dupla, eu e ela, tá ligado? Tipo assim, era uma parada natural, e às vezes nem era a gente que escolhia, as pessoas acabavam colocando a gente, e eu fui percebendo isso, sabe, no interior. Não tinha sentimento, tipo assim, tinha uma atração por ela, um desejo de tê-la, né, como minha namorada, não tinha isso, mas eu comecei a observar que havia situações em comum que nos uniam. Então, tipo assim, antes de eu sentir algo por ela, eu entendi que poderia ter um propósito, porque até então era só, né, uma suspeita, ainda não tinha nada determinado ainda. Aí eu lembro que chegou um dia que eu mandei uma mensagem para a Alice, né? Não, pra ser bem específico, foi assim, a gente tinha um grupo pra ir pro Clamor. Aí, ó. Aí o Marlon mandou mensagem assim no grupo: Arthur, que dia que você vai mandar mensagem pra Elisandra? Não. Aí logo depois ele mandou mensagem pra mim, falando Marlon de tudo isso que ele tava pensando, das coisas de propósito. O Marlon trabalhava com uma amiga minha, ele pegou o celular dessa amiga minha e mandou mensagem no grupo, falando assim, guarda Elisandra e tal. Aí, tipo assim, aí eu comecei a pensar nisso, falei, caraca, agora o Marlon me estragou. Agora a vaca já foi pro brejo, eu vou ir. Agora Marlon agora me entregou, tô lascado e tal, agora eu vou ter que mandar uma mensagem pra ela e tal. E como eu disse, eu era bom de escrever. Aí mandou um texto Eu era bom de escrever e tal. E falei, olha, eu sei que a gente é muito amigo, eu sei que a gente talvez não sinta nada um por outro, só que hoje eu consigo ver, sabe, propósito no relacionamento entre nós dois e tal.
nesse sentido, mandou uma mensagem para ela nesse sentido. E ela falou assim, você tá doido, Arthur? Esquece. Você tá doido. Nem só eu. Esquece. Isso nunca, nem se você quisesse. Nossa. Nem se você fosse Não é assim também não. Nem se você fosse o Leonardo DiCaprio. Camuxinho na hora. Camuxinho na hora, meu que Deus. você Não, eu quisesse. falei, não tem como, não tem possibilidade. Eu não gosto de você, tipo assim, não tenho atração física por você. Falei, não tenho atração física por você, eu não gosto de você com as outras intenções, eu só gosto de você como meu amigo e quero continuar assim. Se eu visse isso, eu chorava. Não, Não, eu fiquei Porque ele com falou- ódio. Ele... O pior do que ele falou, eu ainda tava melhorzinho. ela tá com convicção de Não. proposta. Nossa. Não, era recíproco, mano. Não tinha, igual eu falei Não você, eu não tinha. tinha essa atração por ela, nada disso, entendeu? Só que eu comecei a ver proposta, tá ligado? Nas nossas vidas, igual eu te falei, muitas paradas que testificavam e tal. Ele falou isso isso. foi me mostrando o Ele caminho. falou isso, que eu falei, tá, tudo bem, mas eu não consigo começar algo sem atração física. Exatamente. Tá. Aí eu peguei e até falei com ela depois disso. Falei, ó, então, mas essa vai ser o selo, né, da nossa aliança. Se for para existir, falei para ela nesse dia, se for para existir algo entre nós dois, Você vai começar a gostar de Jesus mim. vai gerar esse sentimento em você e em mim também. Vai fazer eu sentir essa atração por você e você sentir essa atração por mim também. E a gente vai ter certeza que esse relacionamento é algo de Deus. É isso. Beleza. Pô, até aí tudo lindo, só que não foi bem tão lindo assim. Aí o que aconteceu? Fomos pra praia, só com o casal e nós dois. Chegou, vou resumir também para não ficar muito longo também a história. Chegamos lá na praia, meu irmão, um desastre. Eles implicou comigo o tempo Não, todo. eu tava com muita raiva dele, porque eu falei assim, cara, a gente tava indo numa amizade tão boa. Pra que ele vai falar isso? Eu não quero saber o que ele tá sentindo. Aí eu fiquei com raiva, aí fiz raiva dele lá. Aí ela fez uma raiva danada lá na praia e tal. E a gente pegou, Coisa de criança. voltamos pra cá brigado, voltamos pra Itaperuna Ok. brigado. É, De tanta raiva que ela me fez lá, voltamos pra Itaperuna brigado e ficamos sem se falar um tempo. Aí depois de um tempo, ela mandou mensagem pedindo desculpa e tal, falando que tá sentindo falta da minha amizade. Fiquei feliz com a mensagem dela e tal. Aí a gente voltou a se falar, mas não tocamos mais nesse assunto, né? Não tocamos mais nesse assunto, questão do relacionamento. E nesse tempo eu acabei entrando num relacionamento com uma outra pessoa. Comecei a namorar uma outra pessoa e essa pessoa, e nesse tempo, namorei uns 4 meses, 5 meses. E nesse tempo eu tive um sonho, cara. E eles não estavam mais tão próximos, a gente não conversava mais tanto assim. Eu tive um sonho, acho que eu contei, não sei se eu já contei esse sonho em alguma pregação, alguma coisa assim, mas eu tive um sonho que pra mim foi muito claro, sabe? De que eu estava namorando uma outra pessoa nessa época. Eu tive um sonho que eu tinha tomado uma injeção. O sonho era alguém tinha me aplicado uma injeção e eu tinha surtado, sabe? Eu tinha surtado, tinha tomado injeção, tinha surtado. E eu andava nu pela rua da cidade. Foi muito forte o É sonho. Covid, a injeção da Covid lá, vindo de jacaré. Era pior. E eu andava nu, né, pela rua da cidade. E as pessoas zoando, caçoando de mim e tal. E eu fui andando pela rua da cidade, aí o sonho foi acontecendo. E chegou um determinado momento que eu estava dentro do Mercado Liseu, no sonho, né? Estava dentro do Mercado Liseu no sonho. E dentro do mercado, a pessoa vindo mesmo em cima e tal, peladão, não sei o que lá, blá. Zoando, eu era, no sonho ali, eu era motivo de chacota, né, de zombaria e tal. E a Lisandra veio assim, cara, no corredor em direção a mim, me viu e veio em direção a mim. E eu me joguei no chão, antes dela aparecer, eu tinha me jogado no chão, tentando me esconder, né? E ela veio, abaixou assim, deu um beijo na minha bochecha, levantou e saiu de mão dada no mercado comigo. Só que depois que ela me deu um beijo e saiu de mão dada comigo, eu ainda estava nu, mas eu já não sentia mais vergonha. Tá ligado? Eu já não sentia mais vergonha. Então, tipo assim, pra mim esse foi um sonho muito claro. Foi uma experiência muito forte. Só que naquele momento, eu não compartilhei isso com ninguém. O sonho. Sabe? Eu guardei pra mim e as coisas foram acontecendo. Fui viver na vida da igreja e tal. E chegou um certo dia que eu comecei a pensar muito nela. Comecei a pensar muito nela mesmo.
acordei um dia pensando nela, falei, cara, isso não é normal e tal, aí aquilo começou a me incomodar, né, porque eu namorava uma pessoa, só que eu não sabia nada que estava acontecendo na vida da Lisandra, porque a gente não estava se falando mais, sabe, como a gente não estava de mal, né, a gente não estava de mal, mas a gente não se falava mais igual a gente se falava. Evitou, né? Antes e tal, até porque eu estava namorando também e tal, aí eu não sabia nada que estava acontecendo com ela lá, aí eu peguei e tomei a decisão que eu tinha que terminar aquele relacionamento, sabe, não me senti bem e tal, então que era a melhor decisão, é claro, né, que era a melhor decisão a ter tomado naquela época, era ter terminado o relacionamento, aí eu peguei e terminei o relacionamento, sabe, foi de uma forma, tipo assim, muito natural mesmo, entendeu, foi pá, aconteceu uma parada, foi tudo muito rápido, entendeu, foi doideira, isso foi, cara, numa terça-feira que eu terminei meu relacionamento, isso foi numa terça-feira, aí eu lembro que era pré-penial, ia ter penial no final de semana, no sábado ia ter penial. Na sexta-feira, o penial começa na sexta-feira, começava, né? Começava na sexta-feira. Aí na sexta-feira ia ter penial. Aí na quarta-feira, a gente. Da outra semana, não, da mesma semana. Na quarta-feira, nós nos reunimos, na quarta ou na quinta, não lembro. Nós nos reunimos na casa dela para poder fazer os preparativos para o encontro. Para poder realizar os preparativos para o encontro. Aí lá foi foi a primeira vez que eu compartilhei, não com ela, né, mas com um amigo meu que andava mais próximo comigo, o que estava acontecendo comigo, o que eu estava sentindo. Aí eu peguei e falei com ele, pô, cara, você sempre falou essa parada e realmente está acontecendo isso, eu tive esse sonho, desde tal dia assim, eu acordei pensando muito na Liz e tal, estou gostando dela e tal, e só que como que eu vou falar isso para ela e tal, não sei o que está acontecendo. Aí nisso, a Lisandra pegou e saiu com uma outra amiga nossa para poder ir na casa da vizinha e pegar uns bancos para todo mundo sentar, né? Aí nesse mesmo momento, a Lisandra quando eu estava conversando com esse amigo meu, a Lisandra também estava conversando com essa nossa amiga em outro lugar, exatamente a mesma coisa. Aí, exatamente nesse mesmo momento, exatamente a mesma coisa. Ela estava gostando então de você? Tava gostando de mim também, mano. E eu não tinha falado pra ninguém, aí eu falei pra essa pessoa. E ela estava gostando de mim, sabe, já tinha um tempo, e ela também não tinha falado para ninguém. E ela pegou e contou para essa amiga nossa lá naquele momento, enquanto eu também estava contando sobre a mesma história lá dentro da casa e tal. Aí beleza, sexta-feira de peniel, uma prima dela ia fazer o encontro. Uma prima dela ia fazer encontro. Aí essa prima dela não me conhecia direito, de ter intimidade comigo, nada disso. Aí ela chegou lá no encontro, ela me viu e falou com a Lisandra e com a Larissa assim, com a irmã dela. Bem tive um sonho que você estava namorando aquele menino essa noite. Falei, quê? Só que a Larissa, minha cunhada, ela sabia da história, porque quando eu cheguei a compartilhar com ela, brinquei com ela, na verdade não contei pra ela, eu brinquei com ela, falei, vai ser minha cunhada e tal, né? Falei, zoando ela assim. Já tava marcando território ali, já. Aí quando a Larissa ficou sabendo do sonho, ela pegou e veio me contar. Falou, cunhado, minha prima bem sonhou que você falou assim, você brincou comigo aquele dia. Você brincou comigo aquele dia e a minha prima bem sonhou que você estava namorando a minha irmã e tal. Meu Deus. Aí, e até então eu não sabia nada que estava acontecendo com a Alice. Né? Isso já é os encaixes que eu estou contando. Aí eu fiquei tranquilo, fiquei feliz por dentro, né? Mas fiquei tranquilaço. Entendeu? Aí no domingo do encontro, a Lisandra, sentada na sala junto com as meninas lá, contou para as meninas e quem ouviu? A Larissa. Só a Larissa que sabia dessa parada, sabe? Que eu tinha contado para ela. Chamado ela de cunhado e tal. Aí a Lisandra pegou e contou. Isso que tem uma irmã fofoqueira. Dentro da sala. Aí a Larissa fez o quê? Ouviu o que eu tava falando, desceu e Não, primeiro ela contou, falou, Liz, ele também falou isso comigo e tal. Aí ela se sentiu culpada, tadinha. Ela se sentiu culpada por ela ter me dedurado. Foi lá e dedurou a irmã dela pra mim. Aí tipo assim, ela ouviu que eu tava falando pras minhas amigas que eu tava gostando dele e não falei pra ninguém, né? Fiquei só pra mim. Fiquei orando, Deus, tira esse sentimento de mim, que eu não quero namorar ele. Todo mundo é assim, né, cara? Você Ela, passou por isso, Lorena, né? Daiane. Você com a Dani também. Nossa, esse é o segredo. Ser desprezado. Ser desprezado. Insiste. Você vai casar com uma mulher que não te quer. Você vai estar mais apaixonado por você. Encontramos o segredo. Aí eu não falei pra ninguém, né? Aí lá nesse domingo de Peniel, né, eu falei pras
falei pras outras que eu tava. Já tinha um tempo que eu tava pensando no Arthur, que eu tava gostando dele, mas eu não tinha contato por respeito, porque ele tava namorando uma menina. E também queria que ficasse só ali entre a gente. Que Aí eu não foi queria... quando ela descobriu que eu tinha terminado. Ela falou, mas ele não tá namorando mais não. Porque eu também não tinha contado pra ela não. Ele terminou e Aí tal. a minha irmã falou, a minha irmã tava ouvindo, aí ela falou, mas o Arthur falou que você é cunhada dele, o Arthur gosta de você e tal. Aí ela pegou, eu nem podia falar isso. Aí depois ela desceu e falou, a minha irmã falou de você também. Eu me vejo muito nisso, velho. Que Aí, velho. Eu vou ter que falar aí, tudo tipo agora. assim, aí quando a Larissa veio e me contou, que a irmã dela também tava gostando de mim e tal, tipo assim, pô, aí tudo começou a fazer sentido pra mim, tá ligado? Sim. Porque até então eu tava tomando decisões de acordo com aquilo que eu tava sentindo no meu coração, acreditando que era Deus que tava falando comigo. Aí quando a Larissa pegou, e tipo assim, e antes disso algumas pessoas começaram, tem certeza e tal, tem certeza? Eu falei, não, tem. E se eu tiver errado também, vou continuar aqui e tal, tranquilo, quietinho, fiquei quietinho mesmo na minha e tal, e fui deixando as coisas acontecerem naturalmente. Aí depois de um tempo, na outra semana, na terça-feira, aí eu mandei mensagem pra ela, e a conversa começou a ser diferente e tal. Eu mandei pra ela, ó, que doideira, hein? Aí ela na sonceira, o quê? Aí ela, o quê? Aí foi quando eu comecei a contar pra ela tudo que tinha acontecido comigo. Aí ela me contou tudo que tinha acontecido com ela. Essa história que nós acabamos de contar com você. E nós tivemos muita certeza, entendeu? Ficamos conversando por um tempo. Ficamos dois, nós não começamos a namorar, sabe, de imediato. Começamos a conversar e tal. Tanto que quando a gente começou a namorar mesmo, a gente já começou a namorar com a data de casamento marcada. Sabe? Então a gente namorou 10 meses. Começamos a namorar em outubro de 2017, casamos em agosto de 2018. Porque a gente tinha muita convicção que era, né, tanto ela quanto eu, sabe? Tipo assim, algo que Deus gerou mesmo no nosso coração, a gente não tinha dúvida disso. Tipo assim, você vê que eram pessoas completamente opostas em todos os aspectos, sabe? Mas aquilo que eu senti no meu coração, ela também sentia no dela, entendeu? Não pode falar que é influência de beleza nenhuma, né? Porque vai desprover de beleza. Então, tipo assim, algo que foi, que a gente acredita mesmo, foi de Deus, foi muito forte por causa essas experiências que eu falei, dessas tomadas de decisões, aí depois de ver que aquilo ali foi... Porque, cara, eu acredito que a nossa maior missão nessa terra, pelo menos pra mim, é obedecer a Deus, sabe? É fazer a vontade de Deus. Então, tipo assim, eu vivo a minha vida em busca dessa missão, obedecer a Deus. E para mim, que sou sanguíneo, uma pessoa impulsiva, isso é muito difícil, sabe? Para mim isso é muito difícil. Então, tipo assim, a obediência, para mim, embora seja a minha maior dificuldade, é o meu maior desafio. É a minha maior dificuldade, o meu maior desafio, e é aquilo que mais me dá prazer também. Sabe? Quando eu sei que eu estou fazendo algo que agrada a Deus, quando eu sei que eu estou fazendo algo que é da vontade de Deus, isso me deixa muito bem, sabe? Isso me traz uma alegria, um combustível muito grande. Então, essa situação do relacionamento, eu ter terminado o relacionamento, fui muito julgado na época, entendeu? Por eu ter terminado o relacionamento, porque ninguém estava sentindo o que eu estava sentindo, ninguém sabia, estava experimentando, eu estava experimentando, né? Então, aconteceu isso e tal, mas eu tinha essa convicção de que era para acontecer dessa forma, que eu tinha que fazer da forma que eu fiz. E quando eu vi o resultado daquilo ali me impactou muito, sabe? Por isso que eu falo para você que foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus, da questão de ouvir e obedecer, sabe? Porque isso é muito difícil, sabe? É muito difícil você ouvir Deus, obedecer, entendeu? E você ver o fruto da sua obediência depois no nosso relacionamento, entendeu? Então, tipo assim, essa foi a minha perspectiva. A Dalice também não foi muito diferente. Isso mesmo. Só que pra ele, né, foi uma experiência, o começo, né, do nosso relacionamento, e pra mim, assim, uma experiência que mudou a minha vida. Claro que todo dia, né, a gente vive algo e aí vai mudando as coisas pra melhor, mas coisas que me marcaram, assim, que me fez virar a chave foi no primeiro e no segundo ano ali de casamento, né, que eu tive que me desfazer totalmente, que eu era muito complicada, meu Deus do céu. Eu achava assim, meu Deus, esse casamento não vai durar. Porque eu e o Arthur, a gente era
completamente diferente o do outro oposto, a gente pensava diferente, tinha opiniões diferentes, discutia muito, então eu tinha criado uma expectativa toda romântica e... Moça, você pegou meu negócio. Beleza, produção. Não precisa. Eu tinha criado uma grande... Tá vendo, gente? Eu tinha criado uma grande expectativa e foi frustrando, né? Então, tudo aquilo acionou muitos gatilhos dentro de mim que eu tinha colocado pra debaixo do tapete. Aí o Arthur foi... O Arthur fez parte daquele processo ali de cura, entendeu? Né? Pergunta ele. Eu passava, às vezes, horas e horas chorando. Por uma angústia, por uma dor e tal. Mas isso é um assunto para um outro podcast, né? Mas a minha experiência foi essa, me ajudou, entendeu? Nesse processo de cura, de me conhecer também, de aprender a perdoar mais, de ser mais flexível, de ser zero mimimi, porque o Arthur é zero mimimi. Zero mimimi. Então, de me ensinar isso também, entendeu? De ser bem sincera, me ajudou muito. Não, sem dúvida. Igual do nosso namoro até hoje, muita coisa mudou. Claro. Isso acabou outro livro. Muita coisa aconteceu. Então, eu queria fazer algumas perguntas agora, como se fosse, né, um jovem diante de vocês perguntando. Né? Por exemplo, a primeira que a gente tem aqui é, cara, se um jovem perguntasse isso pra você, o que você responderia, né? Por exemplo, por que eu devo seguir Jesus? Por que eu devo ir para Jesus? Né? Eu não tenho falta de nada, nada me faz falta, eu tenho tudo que eu quero, eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, então para que eu tenho que ir para Jesus? Né? E aí depois a gente vai ter que... Essas são duas perguntas que estão conectadas. Primeiro, hoje pra gente parece ser uma resposta simples, sabe? Mas pra quem não teve essa experiência, né? Sim. Ainda realmente parece ser algo complexo. Mas eu acredito, começando pela segunda pergunta, que vai responder a primeira também, por que eu não sinto falta de nada? Por que eu preciso de Jesus? Na verdade, todos nós sentimos falta de alguma coisa. Eclesiastes 11, se eu não me engano, vai falar que o Senhor ele colocou em nós um anseio pela eternidade, mas o homem não consegue compreender. Então todos nós sentimos falta de alguma coisa. O que acontece é que na maioria das vezes a pessoa ainda não descobriu que tem algo que está faltando na vida dela. Há controvérsia também, há aquelas pessoas também que têm tudo e que lá no fundo sente, né, que está faltando alguma coisa. E esse alguma coisa que está faltando é Jesus. Porque a Bíblia fala, né, igual o versículo que eu acabei de citar, que o Senhor ele colocou em nós um anseio pela eternidade, mas muitos não compreenderam. O que vai nos conduzir até a eternidade? Jesus. Sabe? Então todos nós carecemos dessa verdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu não acredito que uma pessoa seja 100% satisfeita em todas as coisas sem ter Jesus. Ela pode até não reconhecer que falta alguma coisa, mas sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai faltar Jesus, né? Porque a Bíblia vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então a única maneira de nós alcançarmos a eternidade é através de Jesus, sabe? Então essa que é a questão, é isso que a gente precisa entender. E quando a gente entende isso, cara, aí tudo começa a fazer mais sentido, sabe? É por isso que a gente começa a ficar tão apaixonado, tão vidrado, né? Com o Evangelho, com o relacionamento com Deus, porque a gente entende que essa é a nossa essência, sabe? A gente entende que assim a gente está andando pelo caminho que vai nos levar ao nosso destino, que é a eternidade com Deus. Aí respondendo a primeira pergunta agora, por que eu preciso de Jesus? Porque Ele é o caminho que vai te levar, Ele é o único caminho que vai te levar para a sua vida verdadeira. Depois vai contar? Vou, claro. Eu não vi, Não não. vai repetir. Agora até esqueci o que eu ia te falar. Então, a segunda pergunta seria, cara, como eu sei
que eu fui chamado, né? Qual é o meu propósito? Como eu descobri isso, né? Porque eu já fui perguntado, né? Cara, como eu descubro meu propósito? Então, o chamado, eu acredito ser uma parada universal, sabe? É o mesmo para todos. Inclusive, ano passado, no final do ano, eu andei vindo fazendo uma série de estudos com os meninos da minha cela sobre chamado, propósito, sobre dons, sobre ministério e tal. E a gente falou bastante sobre isso. E eu acredito que chamado é o mesmo para todo mundo. Mateus 6, né? Secreto, relacionamento com Deus. Todos nós somos chamados para isso, sabe? Para ter relacionamento com Deus, para nos relacionar com Deus, para desenvolver relacionamento com Deus. Eu acredito que o nosso chamado é esse. O nosso chamado é esse, relacionamento, que está conectado com o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse para mim é o nosso chamado, primeiro mandamento, cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Como eu amo a Deus acima de todas as coisas? Gerando relacionamento com Ele, né? E qual que é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Né? No Novo Testamento, Jesus eleva, né, um pouquinho o padrão do segundo mandamento. Ele fala: o novo mandamento vos dou, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Então já não é mais amar o próximo como a ti mesmo, é amar uns aos outros como eu vos amei, no caso como Ele nos amou. Então o padrão desse amor, ele eleva um pouco, né? Eu acredito que esse é o nosso propósito, sabe? Nosso chamado é o primeiro mandamento. E o nosso propósito é o segundo mandamento, amar as pessoas. Como que nós amamos as pessoas? Cumprindo o ídolo de Jesus, servindo elas. Porque se você for ver Jesus na Bíblia o tempo todo, quando ele fala de amor, está totalmente conectado ao serviço. O amor e o serviço de Deus está conectado completamente. Jesus, ele nunca fala de amor de uma forma de sentimento. O amor de Jesus é sempre uma expressão de serviço, sabe? Sempre que Jesus vai falar de amor, você pode substituir a palavra serviço, que vai se encaixar ali perfeitamente, sabe? Então, tipo assim, eu acredito que essa é a missão, essa é a forma de nós demonstrarmos. E a gente vê isso muito claro, que é dúvida de muitas pessoas, na vida de Pedro. Tem uma história de Pedro que, quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Nessa passagem tem uma sacada ali que um tempo atrás eu percebi que marcou a minha vida, sabe? Porque eu achava, tipo assim, que eu nunca, e talvez eu não vá, né? Talvez não, eu não vou conseguir amar Jesus na perfeição, sabe? Conforme Ele me ama. Eu acho que isso é impossível. Mas uma coisa que eu entendi é que pelo menos o que tem que haver em mim é esse desejo, sabe? De querer chegar lá. Embora eu saiba que eu não vá chegar, no meu coração eu preciso desejar chegar lá, nesse nível de amor. E Pedro me ensina sobre isso, sabe? Pedro me ensina sobre isso de que forma? Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Aí todo mundo já sabe que naquelas respostas de Pedro, ele não são no original não são as mesmas palavras que ele usa. Na primeira ele fala: pô, Senhor, você sabe que eu te amo com amor de amigo. Na segunda ele fala: Jesus, tu sabe que eu te amo com amor de amigo. E na terceira vez ele fala: tu sabe de todas as coisas. Sabe que eu não te amo conforme eu deveria te amar. Parafraseando o texto. E o que Jesus fala para ele? Apacenta nas ovelhas. O que Jesus está ensinando ali? Pedro, eu sei que você não me ama da forma que você até quer e da forma que eu desejo. Mas eu vou te mostrar qual é o caminho. Apacenta. Cuida das pessoas. Cuida de pessoas, cuida de vida. Que você cuidando de pessoa, cuidando de vida, você vai conseguir chegar perto do amor que eu sinto por você. Sabe? Então, tipo assim, uma coisa está conectada totalmente com a outra, nosso chamado, nosso propósito, isso na minha perspectiva. E tem um versículo também que fala, né, que desses 2 mandamentos constitui toda a lei de Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então tudo nas Escrituras está totalmente conectado a isso, sabe? Então, para mim, respondendo a sua pergunta,
Nosso chamado, amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso propósito, amar o próximo como Cristo nos amou. Cheira demais. Muita gente assim que chega, né, e tem dúvida sobre isso. Qual que é o meu chamado? Acho que esse é uma das crises de todo mundo, assim, né? Eu não sei meu chamado, eu não sei para que eu nasci para fazer. E é simples, né? É servir. Né? Quando a gente começa a servir, a gente começa a ter dimensão, né, das vontades do Senhor para a nossa vida, do propósito de Deus para a nossa vida. É simplesmente quando a gente começa a servir a nossa casa espiritual, servir as pessoas, servir a nossa própria casa, nosso próprio lar. E quando a gente começa a servir, a gente começa a demonstrar amor, Deus vai liberando, né, sua vontade, seu destino, vai encaixando a gente nas coisas certinhas. E aí o serviço gera também na gente a paixão, a intimidade, a vontade de querer avançar mais ainda, de conhecer o coração de Deus. Então, não é um bicho assim de 7 cabeças. Você precisa servir, você precisa entrar ali de cara mesmo, você precisa servir, você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa se relacionar com Jesus, ser intencional mesmo de verdade, ser verdadeiro, se entregar totalmente. E as coisas vão acontecendo. É claro que a gente também tem, como eu falei, a gente tem que ser intencional, a gente tem que buscar, porque cada um tem um propósito, cada um tem um destino. Mas o que vai nos ajudar é isso, é servir. Servir as pessoas, servir a nossa igreja, se colocar em um lugar onde a gente possa se doar para as pessoas. Né? E Deus vai falando, vai revelando através da sua palavra. Nossa, pancada, hein? Por exemplo, pra gente ir fechando, né? Tá na hora da Maluzinha já, quase dormi. Brincadeira. Por favor, que não chegar. Não chegar. Não, tô tranquilo, fui lá conferir. Então, pessoal. Tá tranquilo, tá? Sara, Daiane e a Adri que cuidam dela. Tá. Pessoal, a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta crucial que a gente faz pra galera. Não todos, mas vamos fazer. O que você diria, né, pra Liz lá atrás, né, no início de tudo, daquele, né, de tudo, não só do Line, mas a sua experiência também individual ali com Jesus, e mesma coisa, o certo lá atrás, né, o que vocês diriam pra Liz de lá atrás e pro Arthur de lá atrás, sabe? Rapaz, Jefinho, eu me considero, cara, e isso que eu falo aqui é de todo o coração, sabe? Teve um momento da minha vida, a Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Que a gente tomar cuidado pra gente não pensar mais de si mesmo do que aquilo que nós realmente somos, né? Então, tipo assim, em muito momento eu me iludi, sabe? Em relação a isso, eu me achava muito mais maduro do que eu realmente sou. Entendendo? Então, tipo assim, eu não acredito, tipo assim, que uma parada é um conselho que eu... Então, tipo assim, eu não tenho experiência, eu tô aprendendo ainda, sabe, cara? Eu me sinto uma pessoa aprendiz, entendeu? Ainda, então, tipo assim, não tem uma vida, uma história consolidada para poder aconselhar, tipo assim, deixar, faz isso, sabe? Eu nunca pensei a respeito disso, mas uma coisa que eu posso falar permaneça, sabe? Que é uma decisão que eu tomei na minha vida, cara. Nunca passou na minha mente querer me afastar de Jesus, nunca passou na minha mente querer me desviar desse caminho do Evangelho, embora a gente passe por problemas, né, de relacionamento na igreja, isso é normal, sabe? Mas a gente vai vencendo, vai superando, vai resolvendo, mas nunca passou pecado, né? A gente passa, tem um momento que a gente erra feio e tal, mas em momento algum, nenhum desses momentos nunca passou na minha mente o fato de eu parar, sabe? Vou largar tudo, vou abandonar tudo. Quando vou terminar igual eu iniciei falando aqui, quando Jesus falou para Pedro, vem e me segue, sabe? Pedro largou tudo e foi, não voltou mais atrás, até tentou, né? Até tentou voltar atrás um tempo, mas ele viu que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Eu acredito que comigo foi assim também, cara, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca pensei em desistir, nunca pensei em voltar atrás, sabe? E eu tenho muita convicção de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus, sabe? Quando a Bíblia fala que só o Senhor sabe os planos que Ele tem a respeito de nós, são planos de paz e não de mal, que vos dá esperança em futuro, né? Porque os sonhos de Deus, eles são maiores e mais altos do que o nosso.
Então, tipo assim, esse entendimento me sustenta. O pastor Ricardo não falou isso com essas palavras, mas no podcast dele ele falou algo parecido com isso e eu peguei dessa forma. A convicção de propósito te sustenta no processo da caminhada, sabe? Então, tipo assim, eu tenho essa convicção desde o início, sabe? Desde o início eu sei onde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar, sabe? Isso não faz de mim uma pessoa completa, isso não faz de mim uma pessoa perfeita, mas faz de mim uma pessoa que sabe onde quer chegar e está disposta a passar pelo que for para poder chegar nesse lugar, sabe? Então, por isso que se eu tivesse que deixar um conselho pro Arthur de antes, permaneça. É o que eu tenho aprendido nesse tempo até aqui. Fera demais. Eu tava pensando em falar. Fala, essa é linguagem. Não, você mandou a mensagem, né? E eu vim pra cá pensando, o que eu diria? Mas é isso, eu diria isso, entendeu? Eu também sempre tive essa convicção. Teve um momento da minha vida que eu achava que isso era errado, mas já entendi que não. Eu sempre tive uma clareza assim, muito grande da onde Deus queria me levar. E então eu diria para Lisandra, né, de lá, você vai precisar aguentar o que for preciso para você chegar até aquele lugar, aquele destino final. Eu diria isso, sabe? Continue queimando até o fim, sabe? Continue colocando lenha dia após dia, até você chegar ao grande destino, ao futuro, né? O que Deus tem preparado para mim. Eu sempre tive essa convicção, essa clareza, né? Da onde Deus queria me levar, onde Deus quer me levar, né? Por isso que eu sempre amei os processos, né? No meio dos processos ali a gente luta, reluta, a gente chora, a gente pergunta por que está acontecendo, mas eu sempre tive uma percepção muito grande assim, né? Opa, eu tô passando por um processo, eu sei que isso aqui vai me afiar, vai me esticar para eu conseguir chegar até aquele lugar onde Deus tem preparado para mim. Então, como eu falei, eu sempre tive essa clareza, entendeu? Então, sempre quando aperta, sempre quando Deus me prepara algo para mim, eu passo por um processo, por um momento de esticar, eu falo, cara, eu te agradeço, Jesus, por isso, porque eu sei que o Senhor está me esticando, está me afiando, e eu vou suportar até o fim. E por mais que seja doendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, não estou conseguindo ter uma visão ampla, por que eu estou passando por isso, mas se eu estou passando por isso, eu vou aguentar até o fim. Porque eu sei que eu vou sair eu sei que vou sair uma pessoa melhor desse processo. Eu sei que eu vou aprender coisas novas e eu vou amadurecer e vou crescer mais passando por tudo isso. Então, eu diria isso, não abra mão dos processos, não abra mão de quando Deus não fala com você também, quando você não tem uma resposta de Deus, não abandona, não larga o barco, continua, segue firme e continua pondo lenha que você vai chegar lá. O bom do Linecast é que você já vai perguntando, já vai recebendo, vai passando pros outros. O Alex falou uma parada aqui, quer que eu defina a parada? Pergunta aí. Ai, meu Deus. Olha lá, hein, ó. O que diria pra você lá atrás, no início de tudo? Aprenda, amadureça, cresça. Aprenda, amadureça, cresça. Pegou, João? Tá gravando, continua. Pegou? Tá gravando. Tá gravado? Registrado isso aqui. Eu acho que, né, é algo que vai destravar muitas vidas, né? Vai ser, não é à toa que tá sendo uma luta. Não vou dizer, o inimigo tá pelejando, mas vou dizer isso. Mas, cara, eu creio que tá sendo gerado aqui por vocês, sendo registrado. É algo que vai se impactar na nossa geração. Eu agradeço muito por essa. Claro, olha só. Eu tô vivendo uma fase nova na minha vida, né? A maternidade. Ai, meu Deus do céu. É só hora que a gente traz uma luzinha. Ai, meu Deus, chama Vai lá ela. atrás. Gente, como que eu deixei escapar um negócio desse, gente? Pessoal, me desculpa. Tá muito grande. Eu vou falar pouquinho, rapidinho. Mas Deus tem me ensinado assim, tem falado muito no meu coração sobre essas coisas assim.
né, sobre essa nova fase. E o pastor Ricardo sempre ensinou a gente, né, dessa forma assim, do crescimento e tal, que crescer dói, que amadurecer dói. E eu tô vendo na pele, assim, com a Maluzinha agora, como se desenvolver, como crescer, como avançar. Realmente dói, mas é o melhor pra gente. Né? São novas habilidades que a gente, né, aprende que uma criança. O Arthur falou aqui no começo é tudo tão maravilhoso, sabe? A gente falava isso, a gente abria a Bíblia assim, um versículo totalmente aleatório, a gente já chorava. Era uma coisa assim. Mas é porque a gente era tão pequena, a gente era tão criança que Deus dava tudo nas nossas mãos. Então, a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, o nosso amor também vai amadurecendo. Não é que as coisas vão ficando difíceis, mas nós precisamos ir mais fundo e mais além, porque não tem mais ali na mão. Eu vou precisar correr atrás daquilo. Então, o crescimento aí até a volta de Jesus, né, vai ser vários picos de crescimento e a gente precisa enfrentar isso. Vai ter dor? Vai ter os dias da vacina que vai doer, que Deus vai vacinar a gente, vai passar por... E ela tá muito bonita aqui atrás. Não, então pode deixar. A gente Nossa, foi uma foto dela. Muito mole, cara. Dei muito mole, perdão. Mas é necessário a gente crescer, é necessário a gente passar pelos processos, é necessário a gente passar por esses picos de crescimento aí. Porque é isso que vai levar a gente ao nosso destino final. É isso. É demais. Muito obrigado, né, por estarem, se disponibilizarem, por virem, né, abraçarem isso, não fazerem, né, por caso, se entregar mesmo, esperar. A gente aqui se embolou todo. Mas muito obrigado mesmo, de coração. Né, a gente vai ter mais momentos, tá? Esse é só preparando o caminho. Né, a gente quer agradecer o pastor dessa casa que nos ajudou, o pastor Ricardo, né, que ativou cada coisa na gente. Eu conheço, não fazendo para os outros ficar com ciúme, eu conheço pessoas que amam ele, mas igual essa bichinha aí, ela tem ele como um pai mesmo, briga comigo, eu também tenho, mas com ela é mais intenso. Ele chamou na xixa dela, ela entendeu mesmo, falou, cara, esse cara é meu pai mesmo, entendeu? E abraçou a causa de verdade mesmo, até ela fica até chorando de falar. A gente tem esse cara mesmo como um cara mesmo extraordinário mesmo na nossa vida, a gente sabe da importância dele, da influência dele. Da pastora sabe? Também. Lógico, né? Quando eu falando de um, tô falando dos dois, né? O que eles fizeram por nós até hoje é doideira, não tem o que explicar. Essa casa é servida mesmo de líder, de pai, de pastor, sabe? E isso a gente não abre mão por coisa alguma, entendeu? A gente crê muito naquilo que Deus tem para a vida dele, naquilo que Deus tem para fazer nessa igreja através da vida dele. Às vezes eu me questiono por Deus, pergunto por que está demorando tanto, brigo, pergunto o que está acontecendo, o que tem de errado, mas a gente tem essa convicção, essa clareza no nosso coração. Sim. O pastorzão é fera. Beijo, meu Te amo muito. Isso aí. Então, pastor, muito obrigado, né? O senhor pode ver, em cada um de nós há uma gratidão eterna mesmo pelo senhor, né? Obrigado à pastora, obrigado também aos líderes, né, que estão junto, pastor Jado, pastora Ju, pastor Marlon, pastora Carla e Isaac também, né, do Line, Lorena também, né, é porque eu tenho um trava-língua, tá, gente? Vocês me desculpem, eu me bola aqui, mas muito obrigado a pastora Carla por ter liberando o espaço, né, a gente só tem a agradecer, e, claro, graças a Deus, obrigado Jesus por nos permitir estar aqui. É isso, galera. Compartilhe, curta, nos ajuda aí, entendeu? E leve para mais alguém isso daí. Falou! Valeu!